Se nós somos discípulos de Jesus, como é que as pessoas ao nosso redor nos veem? Como somos reconhecidos? Como somos chamados? Crentes? Religiosos? Ou fanáticos, radicais, fundamentalistas, ultrapassados? Sabe como os primeiros discípulos de Jesus foram chamados pelas pessoas ao seu redor? Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 11, versículos 19 a 30. O texto diz assim: Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali, chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que nós lemos nesse texto é que, conforme os crentes se espalhavam pelo mundo, eles pregavam o evangelho às pessoas que encontravam pelo caminho. E muitas passaram a se converter. Muitas passaram a se voltar para Jesus, inclusive na cidade de Antioquia. Antioquia era um centro comercial muito importante na época, que reunia todo tipo de pessoa do mundo inteiro. Barnabé vai até Antioquia e ele se alegra muito com aquilo que ele vê. Mas, segundo ele, faltava algo. E é por isso que ele vai até Tarso em busca de Saulo. Os dois, então, vão até Antioquia e passam ali um ano ensinando aqueles novos convertidos, provavelmente ensinando sobre quem era Jesus e o que isso significa na sua nova vida a partir de agora. É ali em Antioquia que nós descobrimos que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra Cristo é uma tradução grega da palavra hebraica Messias. Messias significa o rei perfeito, aquele rei que Deus havia prometido no Antigo Testamento ao povo de Israel. Dessa forma, cristão significa o povo do Messias, seguidores do rei de Israel. É assim que aquele grupo de discípulos passa a ser chamado. Eles são chamados de cristãos, pequenos seguidores do rei de Israel, o povo do Messias. Depois disso, por meio de uma profecia, nós lemos que aqueles cristãos descobriram que haveria uma grande fome no mundo todo. Dias de sofrimento estavam por vir. E o que eles fazem? Eles decidem enviar recursos aos irmãos mais necessitados de outras regiões. Como esses discípulos foram vistos, foram reconhecidos, foram chamados pelas pessoas ao seu redor? Como nós lemos, cristãos. Eles são o povo do Messias. Eles são seguidores do rei. E por que eles eram vistos dessa maneira? Porque, em primeiro lugar, eles aprendiam do rei. Foi por isso que Barnabé buscou Saulo em Tarso para que eles aprendessem sobre Jesus. O que aconteceu, como nós lemos, regularmente por um período de um ano. Isso significa que seguidores do rei aprendem do rei. Não dá para nos identificarmos como povo de Jesus se nós não nos reunimos para aprender dele. Mas em segundo lugar, aqueles seguidores de Jesus foram identificados como cristãos, o povo do Messias, seguidores do rei, porque eles imitavam ao rei. Apesar da oposição de muitos, ninguém podia negar que Jesus se importava com os necessitados. E foi isso que os seus seguidores aprenderam a fazer.
Quando eles ouviram falar da grande fome que estava por vir, ao invés de pensar como é que iriam sustentar a si mesmos, eles se preocuparam em ajudar outros, que estariam em mais dificuldades do que eles. Seguidores do rei imitam ao rei, especialmente no ato de pensar mais nas necessidades dos outros do que em si mesmos. Não dá para nos identificarmos como o povo de Jesus se só pensamos em nós mesmos e não nos preocupamos com quem está em pior condição que a nossa. Nós somos seguidores do Rei. E para que as pessoas reconheçam isso, nós temos de, em primeiro lugar, aprender sobre o Rei, mas também, em segundo lugar, imitar ao Rei em seus atos de misericórdia. Que o Rei Jesus nos ajude. Amém.